Olá, tudo bem? Eu sou João Gabriel, eu sou o criador da fitocanábica e hoje nós vamos falar um pouco sobre os efeitos colaterais da cannabis medicinal. O objetivo desse vídeo é ajudar pacientes e pessoas que estão buscando um tratamento a entender as possibilidades e o que pode dar errado com o tratamento, quais são os possíveis efeitos ruins que um paciente pode ter ao realizar o tratamento com a cannabis. O primeiro ponto é citar que, na verdade, quando a gente vai falar sobre efeitos colaterais, já é um ponto positivo para a cannabis medicinal, porque as pessoas buscam a cannabis medicinal justamente por ela ser uma alternativa de menor impacto com relação a quando ela é comparada com medicamentos que as pessoas estão acostumadas a utilizar no dia a dia. Na fito, a gente recebe muito paciente que quer fazer desmame de medicamentos. Pacientes que tomam medicamentos ansiolíticos de maneira, às vezes, descontrolada. Pacientes que utilizam medicamentos para dormir, como Zolpidem, Rivotril. E, às vezes, até mães de crianças com a condição do autismo que entram em contato com a gente e falam, pô, tô dando tanto medicamento pro meu filho tá parecendo um zumbi. Então, pessoas buscam a cannabis medicinal por ela ser uma alternativa com menos efeitos colaterais do que outros medicamentos que a gente vê que nem são falados. Também é importante, né, a gente lembrar que a cannabis em si, ela foi proibida por muito tempo. Isso faz com que muitas vezes as pessoas sejam um pouco assustadas com relação a ela e pensem que ela pode ter efeitos colaterais muito mais graves e severos do que ela realmente tem. Por exemplo, as pessoas pensam que a cannabis medicinal ela fatalmente vai causar uma dependência, mas na verdade não. Quando a gente vai para a ciência, para o que a ciência tem a dizer, a gente vê que ela causa muito menos dependência do que outros remédios que as pessoas costumam tomar no dia a dia sem se preocupar. Mas ainda assim, é importante que a gente conheça que tipos de efeitos colaterais que podem ser causados pelo tratamento, com a cannabis medicinal. Para isso, eu já citei que é um tratamento seguro. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, trata o canabidiol como uma substância segura. E aí, quando a gente vai falar dos efeitos colaterais, é importante a gente separar os efeitos colaterais do CBD dos efeitos colaterais do THC, porque são efeitos colaterais bem diferentes. Quando a gente vai para o CBD, no início, especialmente no início ali do tratamento, o paciente ele pode sentir boca seca, o paciente ele pode sentir dor de cabeça, ele pode ter sonolência, pode ter desconforto gastrointestinal, ou seja, um pouco de dor de barriga, dependendo do caso, um pouco de diarreia. Mas não é todo paciente que vai ter isso e também não é uma coisa que vai deixar uma sequela ou um dano para a saúde do paciente. Enquanto que os efeitos colaterais do THC, eles já são bem diferentes dos efeitos colaterais do CBD. São ansiedade, o paciente que tiver uma dose de THC além do que é indicado para ele pode sentir ansiedade, pode sentir pânico, pode sentir taquicardia e pode sentir também alterações ali na parte do apetite, então pode sentir fome. E é interessante porque o THC ele também é muito medicinal, ele é indicado para muitos casos de pacientes, ele é indicado para dor crônica principalmente, também para pacientes com câncer, porque ele é bom contra enjoo, ele é bom para dar apetite também, então a gente estava falando aí da alteração do apetite, ela pode ser indesejada por um paciente que quer emagrecer, mas pode ser desejada por um paciente que precisa se alimentar e não está com fome, Então, o THC, embora tenha esses efeitos colaterais que podem ser notados pelos pacientes quando uma dose inadequada, mas também tem outros benefícios para a saúde, assim como o CBD também, E aí, sobre a parte também de interações com outros medicamentos. Quando a gente vai falar de efeitos colaterais, é importante a gente entender que se você é um paciente que utiliza outras medicações, crucial, é mais do que importante que você leve isso para o médico, porque o médico que tem que avaliar que medicações que você toma e como conciliar o CBD e a cannabis medicinal com isso, de modo que não interfira na sua saúde, Porque existe sim a interação entre o canabidiol e outros medicamentos, aí tem que ver como conciliar isso da melhor forma. Outro medo também muito comum que as pessoas costumam ter é se a cannabis medicinal causa dependência, mas na verdade isso aí é mais um mito do que um fato em si, Porque a cannabis ela causa menos dependência do que outros remédios que as pessoas tomam sem ter esse medo de causar dependência, É bem importante que o paciente ele fique tranquilo e realmente existe essa condição da cannabis medicinal ela ser buscada como uma alternativa de menos efeitos colaterais. Então é importante a gente conhecer os efeitos colaterais da cannabis, mas é importante a gente conhecer esses efeitos num lugar de tranquilidade, não de medo, num lugar de desconfiança, porque é um tratamento que vem impactando assim a vida de milhares de brasileiros
e cada vez mais sendo indicada por médicos especializados e quebrando tabus e barreiras. Inclusive, a gente da fitocanábica, a gente tem farmacêuticos que ajudam ali os pacientes no caso de efeitos colaterais. Então, por exemplo, o paciente da fitocanábica, ele pode participar de um grupo de pacientes, uma comunidade de pacientes. E aí, quando ele sente um efeito colateral ali, ele pode levar aquela informação para o grupo. E aí, outras pessoas, outros pacientes mais veteranos, tanto a própria equipe da fito, também chegar junto ali para estar tirando dúvidas e estar orientando os pacientes sobre o que deve ser feito, né? E até, às vezes até passando isso para o médico. Então vamos supor que um paciente ele sentiu uma dor de cabeça ali e aí ele levou para o grupo, aí a nossa equipe de farmacêutico vai e entra em contato com esse paciente, pega essa questão, orienta ele com relação à dosagem, leva para o médico, facilita esse feedback de modo que o paciente tenha o melhor tratamento possível, né? E esse melhor tratamento ele é muito alinhado com relação à dose e os efeitos colaterais eles são mais percebidos quando o paciente está tomando uma dose provavelmente maior do que deveria. Quer ver outro exemplo? Na comunidade da fitocanábica a gente já viu alguns pacientes citando a questão da dor de cabeça no início do tratamento. E essa dor de cabeça ela é muito atrelada a uma falta de hidratação, né? Uma falta de água. O que pode ser feito, né? Tanto a dose pode ser diminuída, quanto o paciente também pode melhorar um pouco essa ingestão de água, né? De modo a evitar essa dor de cabeça. E importante também estar levando, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a esse tipo de tratamento. Então é importante estar conversando com o médico, conversando com pessoas que entendam do assunto, para poder ser bem orientado, porque essa pessoa às vezes ela só diminui um pouco a dosagem e aí é um potencial paciente para desistir do tratamento. Pô, senti dor de cabeça, isso aqui não faz bem para mim. Na verdade, poderia ser só uma falta de ajuste. Então, a gente indica para quem vai fazer o tratamento buscar um apoio qualificado, um apoio profissional, um apoio sério para acompanhar durante toda a jornada. Se você tiver interesse, clique aqui embaixo, aqui nos comentários a gente vai deixar o link e aí você pode entrar em contato com a fitocanábica, encontrar um médico que vai te ajudar, vai te orientar e vai te ouvir sobre o que você tem, vai te explicar sobre como a cannabis pode te ajudar e vai ter um apoio assim de uma equipe inteira que está ali para orientar as pessoas de maneira honesta e muito acolhedora. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui.